Olá pessoal, nós iniciamos na última aula conteúdo de planimetria, né? Iniciamos os cálculos, eu falei para vocês sobre azimutes, né? Azimute é um ângulo que parte do norte, né? E aí se você enxergar que cada vértice vai ter uma rosa dos ventos imaginária, né? E o azimute é o ângulo que parte do norte, né, em direção até um segmento de reta que toca, né, que passa por cada vértice. Esse segmento de reta ele é, né, os limites da poligonal. E na última aula eu acabei me equivocando, né, da forma como calcular esses azimutes. Falei ainda que para calcular os azimutes para os demais vértices é necessário conhecer o primeiro azimute. Então aqui nós medimos o primeiro azimute, né, que foi 51 graus, 17 minutos e 29 segundos. Posicionamos o aparelho para o norte, né, e giramos até fazer a visada, né, aqui no ponto 2. Então, desde já, esse é o azimute, né? Então, o azimute do ponto 2 é o ângulo que está entre o norte e o segmento de reta que limita a poligonal que parte do ponto 2 até o ponto 3. Então, seria 81 graus, 9 minutos e 21 segundos, certo? O ângulo interno medido foi 50 graus, 8 minutos e 8 segundos, certo? Então, como é que é o cálculo do azimute? O cálculo do azimute é o azimute anterior, nesse caso aqui é o azimute de partida, mais 180 menos o ângulo horizontal do vértice correspondente, certo? Eu tinha dito mais ou menos 180, só que não é a forma correta, né, para esse tipo de levantamento aqui. Então a forma correta é esse daqui. Eu acabei me equivocando na última aula, certo? Então quando essa soma do azimute anterior mais 180 passar de 360, você diminui o total, certo? O total por 360, ok? Então vamos lá. Então, como é que seria, por que é o azimute anterior mais 180 menos o ângulo horizontal? Porque se eu desenhar aqui, se eu prolongar esse segmento de reta aqui, ó, estou prolongando, ó. Então, prolonguei esse segmento de reta aqui, vou apagar esse ângulo. Então, concordam que esse ângulo aqui, ó, esse ângulo, né, a partir do prolongamento de reta do ponto 1 até o ponto 2, ele é igual ao azimute de partida, certo? E o meu azimute, como eu mostrei a vocês, é esse ângulo aqui, ó, que sai do norte até tocar esse segmento de reta, ó. Que é 81, 9 minutos 21 segundos. Então, qual é a fórmula? 81, 9, 21 é igual a 51, 17, 29 mais 180, certo? Menos 150. Então, se eu fizer essa conta, eu vou obter 81, 9, 21. Por quê? Porque daqui, desse ponto até aqui, é 180, certo? Mais 51, eu vou ter todo esse ângulo aqui. Então, para eu saber a diferença, basta eu diminuir do ângulo horizontal, que é 150. Então, espero ter ficado claro. Então, repetindo, na última aula eu me equivoquei, né, em relação ao cálculo do azimute. E a forma correta é o azimute anterior mais 180 menos o ângulo horizontal. Então, aqui, ó, a mesma coisa, ó. Então, se eu fizer aqui um prolongamento de reta aqui, ó,
Ó, esse ângulo aqui, formado entre essa linha e essa, ele vai ser igual a esse azimuth anterior aqui, certo? Se eu pegar esse azimuth anterior, somar com 180 e diminuir de 147,37,6, eu vou achar 113,32,15, entenderam? Então, é assim que é calculado os azimuths. Então, aqui notem que eu tenho aqui a nossa poligonal feita no AutoCAD, certo? E nós vamos hoje aprender a como fazer essa poligonal a partir dos azimuths e de cada distância. Então, tá aqui as distâncias, né? Entre um ponto e outro. Então, essas distâncias, a partir dos ângulos, é possível a gente desenhar essa poligonal no QGIS. E aí, então, fazer o nosso layout, certo? Então, eu vou abrir aqui o QGIS. Então, notem que aqui nós temos os ângulos horizontais, né? E aqui os azimuths. Então, repetindo, né? Então, o azimuth, né? Ele é igual a o azimuth anterior mais 180, porque nós estamos medindo ângulos internos, menos o ângulo horizontal do vértice referido. Entenderam? Então, vamos lá. Então, tá aqui a janela a área de trabalho do QGIS. Nós vamos usar um plugin, então vocês têm plugin, manage, plugin, e nós vamos procurar aqui o plugin Azimuth and Distance Plugin, é o azimuth que vocês vão instalar. Então vocês selecionem e instalem, certo? Em seguida vamos habilitar uma ferramenta do QGIS chamada Snap Toolbar, que é essa caixa de ferramentas aqui de vocês vai estar assim. Então, se vocês clicarem com o botão direito nessa área vazia aqui onde ficam os ícones e procurarem Snap Toolbar, vai aparecer essa barra de ferramenta. Daqui a pouco eu explico qual é o objetivo dela. Então, vamos abrir o plugin, né, que tem esse ícone aqui, ó. E aqui a janela do plugin. Notem que nós temos o ponto de partida X e Y, certo? Que é aquele ponto medido através do GPS. Então, tá ele aqui, ó. Então, X e Y. Pronto. Então, o plugin ele tem essa interface. Então, a gente pode incluir, né, adicionar ângulo por ângulo, distância por distância. Então, imagine se vocês tivessem 100 vértices. Então, fica um pouco cansativo digitar e adicionar. Para isso, existe uma forma simples, né, de importar já um arquivo de texto contendo essas informações. Então, clica aqui em importar. Outra coisa importante é marcar a direção, né, o sentido do desenho, que é sentido horário, né? Então, importar. Eu vou importar um arquivo de texto contendo as informações. E ele acaba adicionando uma linha adicional. A gente vai selecionar a linha e remove. Então está aqui, né, a nossa tabela contendo os azimuths e as distâncias. O arquivo TXT que eu importei tem essa configuração aqui, ó. Então eu tenho um ângulo, D representa o símbolo de grau, minuto, segundo. E estou utilizando um separador de campos, ponto e vírgula. Então, ponto e vírgula vai separar o azimuth da distância. Ok? Então, vamos lá. Então, importei o arquivo, está aqui os azimuths e as distâncias. E vou clicar em Draw. Então, ele vai desenhar. Nota que não apareceu nada aqui, mas apareceu aqui uma camada temporária do tipo linha, né? Que é um arquivo vetor do tipo linha. E a gente vai clicar sobre ela e zoom to layer, de forma que ela apareça, certo? Então, como eu disse na última aula, nós temos diferentes tipos de arquivos. Temos arquivos vetoriais e raster. Nesse caso aqui,
Trata-se de um arquivo vetorial do tipo linha. Então, com arquivos vetoriais do tipo linhas, não é possível, por exemplo, realizar cálculo de área. Então, nós vamos ter que criar uma camada vetorial do tipo polígono. E a partir dessa, como guia, nós vamos desenhar a poligonal. Então, vamos lá. Então, leia, criar camada, nova camada shapefile. Então, eu vou salvar o arquivo, certo? Então, vou salvar aqui poligonal. Ok? Vou salvar. Então, formato shapefile, SHP. A geometria vai ser polígono, certo? E eu vou manter aqui WGS 84. Vou clicar em OK. Certo? Vai aparecer aqui a camada poligonal. E para eu iniciar a edição dessa camada, eu vou selecionar a camada, clicar. Depois, eu vou habilitar a edição, clicando no lápis. E para eu adicionar uma feição, eu vou clicar nesse ícone aqui. Antes disso, eu vou habilitar. Lembra da ferramenta Snap Toolbar? Então, esse imã, ele permite a identificação de vértices ou limites em um desenho, para que a gente possa utilizar essas identificações para guiar, né, o mouse a desenhar uma feição ou a poligonal. Então, marco aqui essa opção, todos os layers, aqui segmento, certo? Marco essa opção, essa e essa. Vertex End Segment. Então, vou clicar aqui, ó, e vou começar a desenhar. Notem que aqui essa ferramenta é importante para isso, ó. Quando eu passo o mouse sobre uma feição, ele identifica os limites. Então aqui, ó, um vértice, e aqui eu começo a desenhar a poligonal. Vamos desenhar a poligonal. Então aperto X, ESC, se eu quiser cancelar. Então vamos começar por aqui, que é o nosso ponto de partida. Então, e vamos desenhar a poligonal. Quando eu clico no último ponto, botão direito, vou apertar 1 para indicar que essa é a nossa primeira feição. E vou dar OK. Está aqui a nossa poligonal. Aqui eu posso fechar, certo? Está aqui a nossa poligonal. Então, eu clico aqui para salvar as edições, certo? Esse aqui já não me interessa mais. Então, nós temos a nossa poligonal desenhada. Vamos agora criar um arquivo de pontos para a gente identificar no nosso mapa os vértices, certo? Para isso, a gente vai em Vetor, Ferramentas de Geometria, Extrair Vértices, certo? Então, eu clico aqui, seleciono a nossa camada poligonal e aqui eu vou salvar um arquivo. Então, vou botar aqui na área de trabalho, vou colocar formato SHP, vértices, salvar e voltar a executar. Então, ó, notem, eu tenho agora pontos, tá vendo? Para cada vértice. Vamos clicar aqui em vértice, habilitar edição, botão direito, abrir tabela de atributos e vamos deletar vértices que não nos interessa. Por exemplo, esse vértice aqui, 0. Então, eu clico aqui, né, para apagar. Então, clico aqui no lápis. Ele pergunta se eu quero salvar as edições, eu digo que sim. Eu vou fechar aqui. Então, vamos modificar o símbolo desses pontos, certo? Então, botão direito sobre vértice, propriedades. Então, label. Eu vou colocar agora o número sobre cada ponto, single label, né? Eu vou rotular com vértice índice, o índice, certo? E aqui, buffer, vai ficar com a sombra. E aqui eu vou aumentar o tamanho da fonte. Então tá aqui, ó, o vértice 1, 2, 3, 4, 5 e o vértice 6. Na verdade ele renomeou errado, mas a gente pode editar, certo? Botão direito, propriedades. Então, clico no lápis para editar, certo? E aqui, ó, quando eu selecionar, ele coloca como amarelo, tá vendo aqui? Então, esse aqui não é o 5, então eu dou 2 cliques e coloco 6.
Esse aqui não é o 6, é o 1. Obviamente, esse aqui vai ser 2, esse vai ser 3, esse vai ser 4 e esse vai ser 5, certo? Então, clico aqui de novo para parar a edição, ele pergunta se eu quero salvar, eu digo que sim. Então, já está atualizado. Então, vértice 1, 2, 3, 4, 5 e vértice 6.